Gente, boa noite, a paz seja tudo bem com vocês, Deus abençoe. Eu estou em Gênesis, nós estamos continuando em Gênesis, em Abrão ainda, que o Senhor fez a promessa a Abrão, fez a promessa que ele ia, ser, ele ia multiplicar a descendência de Abrão, né? Ia fazer uma grande nação de Abrão, ia ser conhecido Abrão, né? Até porque tinha um propósito de Deus sobre a vida de Abrão. E aí a gente vai vindo no percurso que Abrão desce para o Egito, ele foi lá para o Egito, né? Só que não deu certo lá, né? Que ele teve que mentir, falar que a Sara era irmã dele. A gente viu esse episódio também. Eu não escrevi, mas estou falando. E ele mentiu. E aí o rei descobriu. Deus mandou uma praga. E o rei ficou doente. E em sonho Deus revelou para ele, né? Aí ele entregou a mulher de Abrão, né? E Abrão saiu de lá assim, meio constrangido, né? E aí então ele saiu de lá. Então ele saiu, pôs Abrão do Egito para o Neguebeg, que fala no Gênesis do capítulo 13. Agora, Abrão e Ló se separam. Eu estou nessa parte. Essa passagem da Bíblia. Saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebeg, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Então, eles não deixaram, eles ficaram ricos, mesmo jeito, continuaram a ficar ricos lá no Egito, mas ele saiu lá meio envergonhado que ele fez, né? E era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Ele fez a sua jornada de Neguebeg até Betel, né? Até o primeiro lugar onde estivera na sua tenda entre Betel e Ai. E voltou para o mesmo lugar. Até no lugar do altar que outrora tinha feito ao Senhor. E aí ele invocou o nome do Senhor. Diz que de tudo que aconteceu com ele lá, né? Ele errou, ele se arrependeu e, né? Ele já fez um altar para Deus, para arrepender, pedir perdão, né? Então aí Ló. E aí aconteceu o seguinte, nesse episódio, Ló, que ia com Abrão, também tinha muito rebanho, era um homem muito cheio de bens, muito rico, os dois eram muito ricos, né? Só que a terra, nesse episódio fala aqui que Abrão 13, quando Ló e Abrão separam, os dois, a terra não podia sustentar os dois, porque os dois eram muito ricos, tinha muito gado, muitos bichos, né? Para dar de alimentar. Só que havia também, eles não podiam habitar um do lado do outro, porque eles eram muito ricos, né? Só que eu vi uma contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Aqui na Bíblia não explica muito por que houve a contenda, né? Mas segundo a gente pode relatar que é pode ser por causa do espaço, né? Porque a gente pode ver que também quando há muita contenda, sempre um quer ser mais do que o outro, um quer ter o espaço mais do outro, porque cada um tem mais, né? Mas sabe que sempre acontece muito isso, né? Na vida real mesmo sempre acontece isso, né? Às vezes não quer ter mais, não quer disputar mais, não quer ser mais, porque às vezes tem muito mais, ficam disputando espaço, né? Porque os dois têm, né? No caso do Abrão, né? Mas no caso de Ló, os pastores de Ló, né? E a gente também não sabe por que o meu pastor de Abrão também brigou com os pastores de Ló, mas houve uma contenda. Então, para que não haja tão contenda, Abrão sendo um homem experiente, um homem sábio, né? Um homem de Deus também, né? Então ele resolveu e falou para Ló. Né, ele falou assim, disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Abrão falou para Ló. E acaso não está diante de ti toda essa terra? O Abrão falou para Ló: peço que te se aparte de mim. Olha só, Abrão falou: se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. A gente pode ver que dos episódios na Bíblia fala que primeiro Deus tem um chamado a Abrão e o Senhor ordena para Abrão sair do meio da parentela. Nesse segundo episódio, há uma contenda entre os pastores de Abrão, não Abrão e Ló. Há uma contenda entre os pastores, né? Por causa que é do meu dono, talvez aquela coisa assim de ficar falando, isso que é da minha terra, do meu dono, esses pastores, né? Então eu acho que por causa do poder também cada um tinha, né? Então Abrão não era um homem pacificador, né? Por que ele era um pacificador? Porque ele não gostava de contenda, ele era passivo, ele sabia, ele também entendia que Deus tinha feito uma promessa para ele, né? Então ele queria fazer as coisas que tinha as coisas certas, tinha que ser tudo certo, né? Ele sabia separar o que era certo e errado, né? Então ele achou que já estava demais aquilo, né? Então ele achou que para não haver mais atritos, né? E ele era um homem de paz, né? Um homem sereno, compassivo, né? Compreensivo com a situação e também tinha sabedoria para lidar com essas coisas, até porque ele era um homem, né? Usado por Deus, né? E então ele fez o quê? Ele falou para Ló se separar dele, que para eles se separarem. Aí ele falou sobre a terra, se um for para a direita, quer dizer que você pode ver que Abrão não ia no mesmo rumo de Ló, né? Se um fosse para lá, ele ia para cá. Então é a mesma coisa que falasse, né? Então não ia mesmo no meu sentido, né? A gente pode ver que cada um tem o seu sentido, né?
Abraão deu uma direção para cada um, você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Então, olha, você vê que o Abraão já teve uma separação, assim, né? Para não dar conflito, né? Aí levantou Ló, aí Abraão falou da terra, então Ló levantou os olhos e viu toda a campina de Jordão, que era um lugar bem regado, né? Regado antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, né? Como a terra do Egito, como que vai para Zoar. Então, Ló escolheu a campina de Jordão porque ele viu tudo pastagem, lugar bonito, né? Ele viu aqui, a gente pode ver que ele viu com os olhos carnais, né? Ele viu só que ele não sabe o que ele escolheu, a terra que ele escolheu, na verdade, ia trazer destruição. Mais pra frente, ia destruir aquela terra. Porque era um homem que eles viviam contra Deus, né? Eles viviam, eram maus, né? Eram pecadores, eram contra Deus, né? E ele escolheu uma terra, praticamente, que uma terra que o Senhor iria destruir, né? Depois a gente pode ver mais pra frente, que ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Então, aqui fala, no texto também, que ele escolheu por causa do olhar. Então ele cobiçou, ele foi ambicioso, ele viu aquela terra bonita, né? Então ele escolheu, né? Então, e Abraão também deu o poder de ele escolher. Abraão não, deixou que ele fizesse a escolha, deixou ele ser o primeiro a escolher a terra. Você viu que Abraão usou de sabedoria porque ele usou sabedoria porque ele estava confiando em Deus, na promessa de Deus, né? Então ele deixou nós o poder de escolha. Nós temos o poder de escolha, né? Então a gente precisa tomar cuidado, muito isso, tem que orar muito a Deus para não fazer escolhas erradas também. Se a gente mostra essa separação, mostra que Ló fez a escolha errada, né? Ele foi um pouco contra, ele foi mais pro lado carnal, não pro lado espiritual. Abraão não, seguiu Deus, a orientação de Deus, né? Ele tinha uma promessa, então Abraão fez tudo o que Deus falou para ele. Então Abraão estava dentro da promessa de Deus, estava dentro do propósito de Deus. E Ló não, ele saiu do propósito. Ele foi para um outro lugar, né? Quer dizer, ele se afastou da presença de Deus, ele seguiu mais as suas próprias vontades, os desejos do seu coração, né? Ele foi ambicioso, né? Acontece muito isso, que há muita contenda em família por causa disso, né? Principalmente quando a separação de bens, a gente pode falar de separações também, porque é uma separação de bens, acontece muito atrito, né? Muita briga por causa de coisas, né? E às vezes um escolhe mais, o outro também se sente prejudicado, e às vezes aquele que tem mais sabedoria até deixa o outro ficar, porque ele vê que o dinheiro é tudo, né? A gente também pode entender também esse lado também. A separação, geralmente é por causa de um atrito, ou por causa que é uma confusão, mas é claro que aquele que é mais sábio, que ora, que está sempre orando a Deus, ele sabe que Deus vai dar uma orientação, um conselho, para que ele não faça nenhuma escolha errada, né? Para não gerar consequências, que nem Ló gerou consequências, né? Houve uma destruição em Sodoma e Gomorra, ele só escapou por causa que Deus, ele como a descendência de Abraão, né? Deus deu livramento a Ló, amém? Então acontece que ele foi pegar, aí o Ló escolheu a terra e foi lá para escolheu ir para toda a terra da campina de Judá e partiu, né? E foi indo, né? E ele foi aí Abrão ficou na Canaã e Ló foi para a cidade de Campina, armando suas tendas até Sodoma e Gomorra. Então, o que eu aprendi nessa passagem? Que a gente pode ver que Abrão já 2 vezes se separou do meio do seu parentela, do seu parente, né? Lá, quando Deus deu chamado para Abrão, que Deus tinha algo para Abrão, mas que ele não poderia estar no meio dos parentes dele. O que Deus tinha fazer era um propósito maior, porque Deus tinha um propósito maior para Abrão. Amém? É que Ló também. Deus deu poder deu sabedoria para Abrão diante dessa situação de conflito, porque há sempre um conflito, né? Quando há uma separação, há sempre um conflito, né? Você pode ver que toda separação é um conflito de contendas, né? Um quer mais, eu faço mais, eu te dei mais, eu ajudei mais, né? Não é o caso de Ló, mas a gente pode dizer que os pastores estão brigando, talvez pelos pastos, né? Ou talvez pela posse da terra, ninguém sabe, né? Porque eu tenho meu patrão tem mais, outro tem mais. Então a gente pode ver que onde tem dinheiro, onde tem muita coisa, também há muita contenda, né? Mas sempre tem um pacificador, aquele que tem uma compreensão, que tem uma sabedoria espiritual que o Senhor dá, para que não haja há um desfecho maior que traga paz, sem ter que brigar, né? Ter um acordo passivo, né? Nada de agressão, nada. Então Abraão falou para ele se apartar dele, porque já não estavam podendo conviver ali, aquela convivência, né? Por causa dos pastores dele. Então, para que não haja mais contenda, Abraão resolveu ser um pacificador ali para que amenizar o problema, e ele cortou o mal ali. Então falou: ó, você se afasta, você escolhe o lugar para sua terra, que você escolhe a terra que você quer, né? Então Abraão já liberou a terra para ele, né? E ele foi.
Então é isso que Deus está falando para nós. Muitas vezes nós estamos brigando por coisas também. Não, eu não pude falar de manhã porque para escrever é difícil. Mas muitas vezes a gente está brigando por coisas que Deus já mandou liberar, largar a mão, né? Larga a mão. A gente também tem que aprender a não ficar preso às coisas, né? E assim, no caso deles, estavam brigando por causa de posse, mas é claro que Deus deu direcionamento, né? E Abraão teve sabedoria para falar com Ló, teve sabedoria para orientar Ló e deu o poder de escolha de Ló. Então, quem escolheu o caminho, Ló, na verdade, quando ele olhou a Campina de Jordão, ele olhou com olhar carnal, ele olhou com a visão carnal, né? Ele foi ambicioso, né? Talvez até ele pensou que ficou com a melhor parte, né? Ou não, não sei. Mas só que a gente pode ver que ele fez a escolha mal, porque ele escolheu uma terra que já ia ser próximo do Sodoma e Gomorra ali, né? Que Deus destruir. Quer dizer, ele foi para um caminho que ele mesmo também foi um caminho errado, né? Tanto é que ele foi parar lá em Sodoma e Gomorra, né? Um lugar que não agradava a Deus, os homens, porque eles eram homens maus e eram pecadores, né? Eles não gostavam de Deus, eram contra Deus. Então, Ló escolheu um caminho errado, né? Porque ele não olhou com o olhar da fé. Abraão já olhou com o olhar da fé. Ele olhou com o olhar que Deus deu para ele de fé, né? Ele sabia que podia crer na palavra de Deus, podia confiar no Senhor. Que Deus sabia que estava fazendo, que as promessas de Deus ia comer na vida dele, né? Então ele sabia que Deus tinha algo para ele. Então ele ficou tranquilo. Então ele deixou. Ló escolheu o que era melhor para ele. Então ele escolheu, né? Então escolheu e Ló se apartou de Abraão, né? Porque não estava conseguindo conviver mais os pastores de Abrão e com os pastores de Ló. Pelo menos aqui na história a gente vê isso, né? Então a gente às vezes, quando há muito conflito, a maior coisa também é não estar presente, né? Que nem no caso a gente vê na família, sempre Abrão se separou da família. No começo, Deus tirou do meio da parentela. E agora Deus separou Abrão, até porque Deus tinha um propósito para Abrão, né? E o propósito de Abrão Abrão levou Ló, na verdade, quando ele saiu do meio da parentela dele lá, levou Ló. Mas no caso a gente pode ver que o propósito que Deus tinha para Abrão é muito maior e era o propósito para ele, né? Então ele tinha que também, às vezes, dependendo da situação, Deus tira nós situações, lugares, para que Deus possa cumprir o propósito que ele tem na nossa vida. Dessa vez nós tivermos lugares, pessoas, às vezes Deus, assim, a gente pode se enturmar até com o caso de Ló, né? Foi para outros lugares, outras escolhas erradas. E aí não pode, as promessas de Deus podem ser não cumpridas na nossa vida, né? Porque nós temos que estar na presença. E Abrão estava na presença de Deus, né? Então as coisas aconteceram segundo a vontade de Deus. E o propósito de Deus se cumpriu na vida de Abrão. As promessas se cumpriram. Tudo que Deus prometeu, Abrão foi cumprido. E o que Deus fez na vida de Abrão. Então a gente tem que crer na palavra de Deus. Então se Deus tem algo para fazer na nossa vida, nós temos que crer. E sempre pedir orientação a Deus. E se tiver algum problema, algum conflito, sempre orar. E sempre ser o pacificador. No caso de Abraão, foi um homem sábio, um homem, apesar de ter uma idade mais avançada, ele teve sabedoria, deu sabedoria para ele, e para que ele resolvesse aquela situação, para que não houvesse mais conflito, né? Porque já estavam tendo conflitos, já tendo contendas entre eles, né? Então isso já gera quando você está num lugar assim que está tendo um problema de conflito por causa de dinheiro, por causa de disputa de terra, essas coisas, já dá uma sensação horrível isso. Eu já passei por isso. Você gosta de brigar por bens, é horrível, é uma sensação horrível. Tem uma hora que você tem que largar. Aconteceu comigo muita coisa, eu larguei, porque não dava para viver pensando naquilo, odiando aquilo, brigando por aquilo. E a gente briga por causa de nada, né? Porque se você for pensar mesmo, a gente daqui não vai levar nada. E é tudo besteira andar brigando por causa de dinheiro, né? Não vale nada. Isso não é nada, isso aqui é só coisa da terra. Você não vai levar nada para isso aqui. Nós não vai levar nada. Até nós quando nós morrer, quem vai escolher outras pessoas. Nem nós vamos escolher a nossa roupa que vai morrer. Você tem que confiar na palavra de Deus, né? Então, Abraão fez a escolha certa. Você confiou em Deus, você era fiel a Deus, né? Ele se arrependia quando ele fez alguma coisa errada aqui, né? A gente pode ver que ele ficou envergonhado de sair do Egito, né? Naquela situação que aconteceu. Mas mesmo assim, Deus esteve com ele, não abandonou Abraão nenhum minuto, nenhum momento. Deus está sempre com Abraão, ajudando Abraão. E é isso que Deus quer de nós, essa confiança que Deus quer que nós tenhamos nele, né? Na presença dele, valoriza a presença de Deus também, confia na palavra de Deus, obedeça a voz de Deus. Quem Abraão obedeceu a Deus, ele não duvidou, né? Ele não questionou, ele aceitou, e ele entendeu que Deus tinha algo para ele, um plano de Deus é maior que o nosso. Nós temos que confiar na palavra de Deus, sempre na palavra de Deus, né? E jamais andar brigando por coisas também. Mostra também essa passagem para não ficar brigando, né? Então sempre a gente tem que chegar num acordo, né? Entre as partes, né? Para que não haja contrito, né? E se tiver que separar, separa, porque é muito melhor você se afastar do que você ficar. E até você ver que Abraão falou, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Quer dizer, existe um afastamento, né?
Você pode ver que a gente pode ver que nessa passagem que se a gente for entender que quer ter um afastamento, né? Como se você fosse assim, ó, se você for para essa rua, eu vou pela outra, né? Tipo assim, para não se encontrarem, né? Para não ter problema, para não ter, né? A gente pode ver que nessa frase também é bem forte, né? Mas isso é para que não haja esse atrito, né? Até porque a distância significa que Abraão amava Ló, amava sim, muito. Tanto é que ele foi ajudar Ló depois, né? Mas significa que Abraão queria manter assim o respeito um dos outros, né? Porque eles eram os parentes chegados, né? E para manter um relacionamento sem atrito, sem sentimentos negativos, né? Porque a gente quando está atrito com uma pessoa, a gente acaba tendo sentimentos negativos, né? Com aquela pessoa por causa de um atrito, por causa de um problema que houve, né? Isso Deus não quer de nós. Nós queremos que Deus faça as coisas certinho. Ele fez Abraão sempre escolheu o que é certo e errado, né? Ele soube separar o que está certo e o que é errado. Ele teve esse conceito, Deus deu sabedoria para ele para resolver essa situação, para entrar tudo em paz, tranquilo, é o que ele queria, né? Sempre fazer isso, tudo sabedoria para ele. Deus pedimos também a Deus que nos dê sabedoria para resolver certas coisas na nossa vida, para que não haja atrito, né? Se tiver desacordo com as partes, a gente senta, conversa, né? Não tem quem vai ganhar, quem vai perder. Se for para perder, você perca, mas o importante é mais você fazer a escolha certa, sempre pedir a orientação de Deus, amém? Tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus, receba a palavra de Deus no coração, é isso que Deus quer de nós, né? Ser pacificadores, né? Não criar ira nem ódio no coração, né? Se vai perder, perda, né? A gente não perde nada. Quando a gente faz um acordo, quando a gente tá em choque, uma outra pessoa não concorda com você, uma coisa, a melhor coisa que você faz é manter-se calmo e deixar o poder de escolha dele. E aí você, mesmo que você ache que tá perdendo, não tá não. Ninguém perde nada. Quando a gente faz a escolha certa, ninguém perde nada. Você pode ver que Abrão fez a escolha certa. Deus tinha um propósito para Abrão. Agora quem fez a escolha errada foi Ló. E as consequências foram de Ló. Amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus e tenha uma boa noite. E a paz seja. Amém? Glória a Deus.